Olá, povo amado pelo Senhor. Aqui estamos nós novamente para mais um vídeo. Desta vez queremos falar a respeito das 3 fontes de domínio. Aquele domínio que o Senhor nos chamou para isso. Quando fez o homem, Deus disse: tenha ele domínio. Então agora vamos curvar por um momento nossa cabeça, vamos pedir a Deus que seja Ele a falar conosco. Pai querido, mil graças te rendemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença para compartilhar a Tua verdade. Seja o Senhor a falar aos nossos corações neste instante, nos esclarecendo, Senhor, as fontes de onde emanam o Teu domínio. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu quero inicialmente ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 22 ao 24. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ali nós temos, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo, provavelmente a parábola mais conhecida do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou ler apenas os versículos 22 a 24, porque estes versículos nos mostram as fontes que o Senhor nos entrega para dominarmos, para termos aquele domínio que Ele já destinou para que nós exerçamos. Então temos aqui Lucas 15, 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Como eu disse, esta é uma parábola bastante conhecida, e certamente você conhece muito bem essa história, daquele pai que simboliza aqui na parábola o Pai eterno e seus 2 filhos. Um deles decidiu certo dia deixar a casa, deixar o lar, deixar o pai, e apanhou a sua herança, pediu ao pai a sua herança e saiu da presença do pai, saiu da presença de Deus, largou o serviço do qual ele era incumbido e foi para o mundo, foi para a sua aventura no mundo. E nós sabemos que ele terminou comendo alimento, querendo comer alimento de porcos. Tal era a sua situação de miséria e de desgraça. Então, caindo em si, decidiu retornar para vir se submeter ao pai, pensando mesmo em ser tratado como um empregado na sua casa e não como filho. No entanto, quando ele vinha ainda longe, o pai, que estava sempre a esperá-lo, correu ao seu encontro, o enlaçou em um grande abraço e o beijou. E então o pai chegou e deu esta ordem aos seus servos, que está no versículo 22, trazei depressa a melhor roupa. É a primeira fonte de domínio. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, segunda fonte de domínio, e sandálias nos pés, terceira fonte de domínio. A melhor roupa é a atitude de fé no sangue de Jesus. Atitude de fé no sangue de Jesus. É a nossa veste de justiça. Lavados pelo sangue de Jesus, somos justificados de nossos pecados. Somos justos aos olhos de Deus. E isso dá a você, que é crente em Cristo Jesus, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, dá a você completa garantia de proteção e vitória. O sangue de Jesus garante a tua vitória. O sangue de Jesus garante a tua proteção. Não fosse
exiguidade do tempo, eu poderia citar vários exemplos conhecidos por mim. Eu poderia testemunhar disso, de coisas que já aconteceram na vida de tantas pessoas e na minha também, como consequência de estarmos vestidos e conscientizados disso. Porque se você simplesmente supõe que o sangue vai operar na sua vida sem uma atitude de fé da sua parte no sangue, isso não irá acontecer. Isso aqui eu faço questão de dar um exemplo acontecido conosco. Nós estávamos em nossa igreja, o culto ainda não havia começado, e uma irmã jovem, uma jovem nova convertida, entrou esbaforida no templo, e então minha esposa, a apóstola Margarete, que estava ali junto da porta do templo, recebeu aquela jovem e perguntou o que foi que aconteceu. Ela disse: um assaltante veio na minha direção, meteu a mão no meu relógio, puxou e saiu correndo. E eu fiquei com medo e tal. Aí minha esposa então a orientou como ela deveria proceder em casos dessa ordem. Uma semana depois, meu filho, que hoje é pastor de uma grande igreja, meu filho Helder, então suponho que até deva ter sido o mesmo ladrão. Meteu a mão no relógio dele, mas quando ele tocou no relógio dele, meu filho gritou: sangue de Jesus! Ele soltou o relógio e ficou de olhos arregalados olhando para meu filho, e meu filho olhou para ele e disse: eu te repreendo no nome de Jesus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus e tu não podes me tocar. Este homem, esse ladrão, virou de costas e saiu em desabalada carreira. Então, a atitude de fé no sangue de Jesus é que providencia para nós proteção e vitória. Segunda fonte de domínio, anel no dedo. O anel é um símbolo de união. Quando alguém se casa, quando pessoas se casam, elas trocam alianças, trocam anéis que são símbolo daquela união. O anel que foi colocado no dedo do filho era o anel da família de Deus, simbolizando a unidade com Deus, a unidade com o Senhor. Não é? E essa unidade com Deus, por meio desta unidade, nós comprovamos isso quando nós estamos unidos ao Senhor no propósito de Deus. E o propósito que Deus tem para esta humanidade é recuperá-la totalmente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e sejam plenamente conhecedores da palavra de Deus, da verdade de Deus, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esta é a verdade, a segunda fonte, o anel no dedo. E o anel no dedo é quando você se envolve no serviço de Deus, no serviço de ganhar vidas, fazer discípulos, objetivando alcançar uma nação espiritual para o Senhor. Não suponha você que só os pastores nas igrejas é que foram chamados para conduzir um povo para Deus. Todo crente foi chamado para conduzir um povo para Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quando o Senhor Jesus pronunciou essas palavras, foi no contexto da parábola da videira. Cada fruto em Israel simboliza um evento espiritual, um fruto espiritual na vida da igreja. Fruto da videira, a uva, simboliza vidas ganhas e discipuladas para o Senhor.
Podemos citar outros exemplos. Em Israel havia 7 frutos. O figo, por exemplo, simboliza arrependimento. Por isso, quando o Senhor Jesus viu a figueira, disse que se secasse. A figueira é um símbolo histórico de Israel e Jesus queria o arrependimento de Israel. Não é? Romã simboliza adoração, trigo simboliza quebrantamento e assim por diante. Mas a uva, e aqui, portanto, o Senhor Jesus está falando de vidas ganhas e discipuladas, que nós fomos chamados para isso, e ele diz: se você fizer isso para mim, tudo que você pedir no meu nome para o Pai, Ele te dará. Ora, vida abundante. Se tudo o que você ora, Deus te dá, isso é vida abundante. Você vai ter a abundância que você quiser. Então, depende de quê? De você servir ao Senhor. Depende do anel no dedo. É sua fonte de domínio. Você servir ao Senhor procurando ganhar vidas e fazer discípulos. A terceira fonte de domínio, sandália nos pés. A sandália nos pés era proteção para os pés não tocar o mundo, para o mundo não tocar na pessoa. Então, os senhores daquela época do Senhor Jesus usavam sandálias, mas os escravos não. Escravos não usavam sandálias. Ele vinha, o filho pródigo estava chegando sem sandálias. Estava chegando descalço. E então o pai providenciou imediatamente sandálias para os pés. Nós tocamos o mundo com os nossos pés. Com sandálias nos nossos pés, não tocamos no mundo. Somos livrados do mundo. E as sandálias o que representam? Santificação. São dois lados. A santificação te separa do mundo. Santificação. Uma definição de santificação é separação do pecado, do mundo, do ego para servir a Deus. 4 itens. Separação do pecado, separação do mundo, separação do ego, deixar de viver para você mesmo e viver para Deus, e servir a Deus, ganhando vidas e fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E isto é para todos os cristãos. Deus tem uma nação espiritual para cada um de seus filhos. Não se vê isto acontecer na igreja por ignorância da parte dos irmãos, por desconhecerem isso. E porque também não têm sido ensinados com respeito a isso. Mas há uma nação que já foi designada para você. E para isto, então, Deus te deu uma sandália, que é a santificação. E a santificação é composta, ali uma sandália é composta de 2 lados, é um par. Um lado é ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. E outro lado é a oração. Então você não pode andar sem isso. A palavra de Deus nos manda meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não se trata de meditar bastante, mas de realmente, é literal isso, meditar de dia e de noite o tempo inteiro. Porque se nós não ocupamos a nossa mente com a meditação na palavra de Deus, a natureza pecaminosa vai jogar na nossa mente, e o próprio maligno vai jogar na nossa mente, pensamentos egoístas, pensamentos pecaminosos que são destrutivos a nós. Por isso precisamos meditar de dia e de noite. Você estuda pela manhã a palavra e passa o dia meditando nela. E o outro lado, a oração. A oração desativa a carne e permite que o Espírito Santo então venha operar em você e através de você. E isso vai fazer o quê? Que você ande em santidade, vai santificar você. Você não vai, o mundo não tocará mais em você. Você está com as sandálias no pé. Então aqui estão as 3 fontes de domínio. 3 fontes de domínio.
melhor roupa, veste de justiça o sangue de Jesus, anel no dedo, a plena unidade com o Senhor por meio de servir ao Senhor, e as sandálias nos pés, que é a santificação da vida por meio da palavra de Deus e da oração. Domine, porque foi isto que Deus te mandou fazer. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E se você observar em Gênesis 1, 26, que esse domínio tinha 5 esferas, abarcava 5 esferas de poder. Essas 5 esferas tomam conta da sua vida totalmente. Mundo espiritual, suas circunstâncias terrenas e tudo o mais. Você foi chamado para dominar. Aí estão as 3 fontes de domínio. Que Deus abra sua mente para entender isso e o seu coração para receber essa verdade e, sobretudo, para andar nessa verdade. Fique com Deus. O Senhor é contigo, meu irmão, se andares nesses passos. Em nome de Jesus, amém.